Olá, queridos amigos e irmãos, gostaria de saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos então, nesse momento, darmos continuidade ao nosso curso bíblico chamado Ouvindo a Voz de Deus. Como diz a tua palavra, como diz a palavra do Senhor, que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então vamos crer pela fé de que aqui está a fala de Cristo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever. Você que deseja conhecer mais a palavra do Senhor, conhecer mais de Cristo, então essa é a tua oportunidade. Todos os sábados esse conteúdo vai estar chegando até você. Nosso trabalho aqui agora, daqui para frente, vamos começar de uma maneira diferente. Cada tema do nosso curso nós vamos fazer ele em duas partes, para que a gente tenha um vídeo menos longo e que também possamos ter uma boa compreensão do assunto. Então convido você a pegar aí a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos então para o estudo 9, o estudo de hoje, pois vamos falar sobre a verdade sobre a morte. E esse tema nós vamos estudá-lo em duas partes. Então convido você a pegar a sua Bíblia e vamos juntos para o estudo de hoje. Eu quero já dizer para você o seguinte, quando eu era mais novo, eu acreditava muito nessa coisa que as pessoas costumavam dizer, que existiam fantasmas, né, de que a pessoa morria e aquela pessoa voltava para te assombrar. Né, e quando eu ficava na rodinha entre os amigos, a gente ficava contando muitas histórias, né, de fantasmas, e a gente ficava querendo colocar medo nas pessoas. Eu acreditava muito nisso. Eu acreditava que as pessoas que morriam, elas tinham a capacidade de voltar à vida, voltar e andar entre nós. Eu acreditava que algumas pessoas que morriam, aquelas pessoas que faziam mal, né, perversidade, de que agora elas estariam no inferno sendo atormentadas. E eu acreditava muito nessa fantasia, né, e nessa mentira que hoje muitos têm ensinado. Só não no meio secular, mas também no meio religioso. Mas o que a Bíblia ela apresenta a respeito da verdade sobre a morte? O que acontece com uma pessoa quando ela morre? Para onde vai? O que acontece? Céu? Inferno? Reencarnação? Vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender sobre esse tema. Para entendermos a morte, temos que entender a vida. Temos que entender como Deus criou o ser humano, para que a gente possa entender a respeito da morte. Eu quero convidar você, desde já que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que vai relatar a criação do ser humano. E aqui, Gênesis 2, versículo 7, lemos assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então nós temos aqui o relato de Gênesis 2, versículo 7, a matéria, né, que Jesus usou para criar o ser humano. Então a Bíblia diz que o homem surgiu do pó da terra e das narinas de Deus ele soprou um fôlego da vida. E a partir dali o homem passou a se tornar ou ser alma vivente. A Bíblia não está dizendo que o homem tem uma alma. A Bíblia está dizendo que ele é uma alma. Ele é uma alma viva. Então o ser humano é classificado como uma alma. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. Então, de acordo com a Bíblia, nós vemos que o homem é pó da terra, mas o fôlego de vida é igual a uma alma viva, uma alma vivente. Então, esses são os dois componentes que Deus usou para criar a mim e a você. Barro, né? Do barro ali Deus formou um boneco, e desse boneco, então, Deus depois lhe soprou o fôlego de vida e formando assim, então, o ser humano, dando vida ao homem, dando capacidade, raciocínio. Então, eu quero que você entenda que aqui nós temos no primeiro passo para entendermos a morte. Já entendemos a vida, já entendemos que nós somos pó da terra e que Deus lhe deu fôlego de vida, porque Jesus é a vida, né? Ele quem pode dar e tirar, porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele quem concede a vida. Nada do que hoje existe não existiria se não fosse por intermédio dele. Então nós entendemos a partir daí como Deus formou então a vida. Agora, como a Bíblia vai referir a alma? Como que a Bíblia refere essa questão da alma? Eu quero ler com você pelo menos 3 textos
Queria que você abrisse comigo aí no livro de Ezequiel. Texto de Ezequiel, vou abrindo aqui também. Quero que você abra aí no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 18, versículo 4. Vamos ver como que Deus na Bíblia refere-se à alma. Capítulo 18, versículo 4. Diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então eu quero que você entenda agora, dentro do texto de Ezequiel que acabamos de ler. Deus está dizendo que todas as almas pertencem a Ele. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos a visão de que a alma passa a ser, nos dias de hoje, um tipo de entidade que sai do seu corpo. E muitos entendem que essa alma ela passa a ser uma alma imortal, ou seja, ela não morre. Porque uma vez que o indivíduo morre, alguns entendem que fica vagando por aí, que se reencarna num outro corpo, ou que permanece aí no inferno, sendo atormentado por séculos e séculos. Então eu quero que você entenda que a Bíblia diz que a alma morre. Porque a palavra de Deus diz que alma, ou a alma que pecar, essa morrerá. Então alma morre. Então alma não é algo imortal. Ela tem o fim. E a Bíblia diz, mostra claramente isso. Porque quem é que peca todos os dias? Quem peca? Somos nós, seres humanos. Nós pecamos. Nós somos pecadores. Então a alma que peca, ela um dia morrerá. Porque as consequências do pecado nos traz o quê? A morte. Foi o que Jesus falou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que a partir da sua desobediência, a morte passou a todos. Então vamos entender melhor mais esse texto. Gênesis capítulo 46. Aqui no texto de Gênesis 46, nós vamos entender um pouco mais a respeito do assunto. Gênesis 46, acompanhe comigo aí, a partir dos versículos 27. Gênesis 46, verso 27. Olha o que nós lemos aqui. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. Guarde esse texto. Guarde bem essa frase aí. Agora acompanhe comigo Deuteronômio capítulo 10. Agora vamos ler aqui em Deuteronômio, no capítulo 10. E olha só, o texto vai dar a mesma referência do texto que acabamos de ler. Deuteronômio 10, 22. Olha só o que diz. Verso 22. Os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas. E agora o Senhor fez com que sejas uma multidão com as estrelas dos céus. Percebe que essa referência que a Bíblia deu, acabou de dar aqui agora, essa questão das 70 pessoas, 70 almas, Deus está referindo alma a uma pessoa, a um indivíduo. Então você conhece bem a história que quando José foi como escravo para o Egito, e ali ele passou por toda aquela experiência, ele se tornou governador do Egito. Logo depois, José havia trazido a família com ele para o Egito, para que vivessem com eles. E aqui fala dos filhos de Jacó, porque José era filho de Jacó. Então você percebe que 70 pessoas que Deus, num texto, se referiu à alma, e agora ele fala de pessoas, porque alma é uma pessoa. Quando você chega numa congregação e diz assim, cara, hoje nós temos aqui 50 almas presentes. Essas 50 almas que estão presentes, você não está se referindo a uma entidade ou um ser que sai do seu corpo. Mas a referência aqui significa um indivíduo, a pessoas. Porque nós somos uma alma, composta de 2 materiais, pó da terra e mais fôlego da vida. Entende? Então, Deus se refere à alma como pessoa. Então, guarde bem isso aí. Alma, quando nós falamos em alma, se refere a uma pessoa, a um indivíduo. Eu sou uma alma, você também é uma alma. Vamos entender mais a respeito desse contexto que nós estamos aprendendo aqui. O que acontece com uma pessoa, ou seja, uma alma viva, uma alma vivente, quando ela morre? Então agora nós vamos entender o que acontece com essa alma quando ela morre. Já entendemos a vida,
Já entendemos como Jesus formou o homem, agora vamos entender o que acontece com esta alma após ela morrer. Nós temos aqui algumas referências de vários textos referentes ao assunto, que eu quero ler com você rapidamente. Vamos entender. O corpo volta a ser pó. Então, Gênesis 3, acompanhe comigo aí. Gênesis, no capítulo 3, voltando aqui para o Antigo Testamento. Gênesis 3, versículo 19. Olha só o que diz. Verso 19. No suor da tua face comerás o pão, até que tornes a terra, pois dele tu foste tirado. Porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Então aqui nós temos a primeira evidência do que acontece com uma pessoa quando ela morre. Ela volta a ser pó. Do pó vieste, do pó ela tornarás. Então isso é a evidência clara. Quando você lá sepulta uma pessoa que morre, um ente querido, um parente, um amigo, passa-se os anos, o que acontece com aquela matéria? Ela vira cinza, volta a ser pó, volta a ser aquilo, de acordo com o que a palavra de Deus falou, é o que ela foi criada. O espírito, que muitas pessoas confundem nesse texto, o espírito, podemos dizer o ar, o fôlego de vida, o que acontece? Volta para Deus. Olha para o texto de Eclesiastes. Abra sua Bíblia aí. Texto de Eclesiastes. Você acompanha comigo aí. Eclesiastes. Você acompanha comigo aí. Eclesiastes no capítulo 12, versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7. Então o pó há de retornar à terra como era, e o espírito há de retornar a Deus que o deu. Esse espírito que a Bíblia está falando aqui é o mesmo fôlego de vida que Deus deu ao homem. Não pode pegar esse espírito e usá-lo como uma entidade, uma coisa que sai do seu corpo, porque não é. Lá em Gênesis falou claramente o que é que Deus deu? O fôlego de vida. E agora Deus está dizendo o que vai retornar para ele? O fôlego de vida, que a Bíblia usa a expressão como espírito. E a palavra aqui seria traduzida como ruach, que quer dizer vida. Quando você olha para aquele texto de Ezequiel capítulo 37, nós vemos ali que Ezequiel andou no meio de um vale cheio de ossos, cheio de pessoas mortas. E ali diz que o profeta Ezequiel havia profetizado, e a Bíblia diz que os ossos se ajuntavam até que surgiram uma multidão em pé diante do profeta Ezequiel. Só que a Bíblia diz que ali só estava a matéria, o corpo, porque ali diz que os ossos se juntavam, tendões começavam a aparecer, a carne se juntava. Mas a Bíblia diz que neles ainda havia não havia ainda o espírito, ou seja, a vida, porque a matéria, o corpo, estava de pé, mas neles ainda não havia o quê? O espírito, a vida. Então lá em Ezequiel capítulo 37, apresenta isso claramente. Claro que você pode usar aquele texto, aquele capítulo, para aplicar que a igreja, os servos de Deus, estariam mortos espiritualmente na igreja. Aquele texto quer apresentar isso. Mas dentro do seu simbolismo, claramente se refere àquele espírito ali, à vida que ainda lhe faltava ser concedida para aqueles mortos. Então, o espírito aqui não se trata de uma entidade, mas se trata do fôlego de vida que agora retorna para Deus. Então, a gente já entendemos aqui o segundo passo do que acontece com a pessoa quando ela morre. O primeiro passo qual é? Do pó vieste, do pó ela retorna. Depois o que acontece? O que foi concedido, ele volta para Deus, ele retorna para Deus. E olha só, próxima questão. A memória é totalmente entregue ao esquecimento. Então o que acontece com a pessoa quando ela morre também? Eclesiastes, mesmo capítulo aqui, mas agora no capítulo 9, agora no versículo 5, diz assim, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória esquecida. Então, o que acontece com uma pessoa quando ela morre? O texto é claro dizer, porque os vivos sabem que um dia eles vão morrer. Eu sei que um dia eu vou morrer. Mas a Bíblia diz que os mortos nada sabem, porque a memória deles jaz no esquecimento. Então, o morto não sabe de nada. O morto não sabe do que está acontecendo. Ele não sabe, porque hoje ele está simplesmente descansando na sepultura.
Então esse é o terceiro ponto que acontece com uma pessoa quando ela morre. Ela fica no esquecimento, nada sabe. Mas os vivos sabem que não, um dia vão morrer. Qual é o quarto ponto? Para onde vai a pessoa, a alma vivente, após a morte? Vimos em Eclesiastes capítulo 9, 5. Olha agora para o capítulo, versículo 10. Olha só o verso 10. Diz assim, versículo 10. Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Olha só, queridos, que interessante, mais um texto que deixa evidente isso. A Bíblia está dizendo, para a sepultura, sepultura, quando o ser humano é sepultado, lá diz que para onde você vai, que é a sepultura, não há trabalho, não há conhecimento, não há evidências de nada. Então, ou seja, quando o indivíduo morre, ele não faz nada. Então, como que você entende hoje as pessoas pregando por aí de que o morto já está no céu, de que o morto está no inferno, que outro está vagando ou que outro reencarnou em alguém? Como você explica isso? Aí você estaria contrariando a palavra do Senhor. Filmes como Hollywood cria muitos filmes com essa ideia, como Ghost do Outro Lado da Vida. Existem novelas da Globo que pregam isso, almas reencarnadas, pessoas que morrem e voltam, e a Globo é destro em pregar isso aí. Como você vai crer nisso aí? Porque a Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus, ela condena essa prática. No passado, o próprio Jesus, o próprio Deus, repreendeu o povo de Israel e falou muito claro que não era para consultar os mortos. Deus repreendeu o povo do passado, orientou o povo a não conversar com pessoas mortas. Era uma prática que Deus havia condenado no passado. O próprio rei Saul, com a sua desobediência e desonra a Deus, ele fez isso. Ele foi consultar uma médium para fazer com que aquela médium, que poderia ser uma tipo de bruxa da época, trouxesse à vida o profeta Samuel. Porque Deus não falava mais com ele. O profeta havia morrido. Então, ou seja, ele não tinha mais acesso. Então ele pediu que uma médium pudesse trazer Samuel de volta. Porém, aquele não era Samuel. Primeiro ponto, era uma prática condenada por Deus, que Saul havia praticado. Segundo ponto, o indivíduo não pode trazer alguém à vida, porque só quem pode é Deus. Então o ser humano não tem esse poder, não tem essa capacidade. E terceiro, de acordo com os textos que nós lemos, não pode um indivíduo voltar à vida. Então Samuel seria alguém, um suposto profeta. E nós sabemos muito bem que ali seria o próprio demônio disfarçado. A Bíblia diz que ele pode se transformar em anjo de luz, ele pode ser quem ele quiser. Talvez eu estou falando para alguém que está me assistindo agora, que é alguém que costuma ver vultos por aí. Ver pessoas andando em suas casas. Talvez estou falando para alguém que costuma ficar conversando com pessoas mortas, acreditando que está vendo aquela pessoa. Tome cuidado com isso, querido. Tome cuidado porque o diabo pode fazer isso. Ele pode se disfarçar. Agora, seria uma loucura você acreditar que essas pessoas voltam à vida, porque a Bíblia é muito clara em dizer, alma morre. Alma não é um espírito, não é uma entidade, é uma pessoa. De acordo com o texto, jaz no esquecimento. Nada sabe, nada pode fazer. Entende? Então lá não era o profeta Samuel. E o diabo, para poder enganar as pessoas, querido, ele consegue fazer isso muito bem. Ele pode se personificar numa serpente, ele pode ser o anjo de luz, ele pode ser quem ele quiser, para enganar você. E essa foi uma das doutrinas que Satanás pregou lá no Éden. Essa é uma doutrina que ele pregou lá no Éden. Quando Deus falou para Adão e Eva, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês conhecem a história, já estudamos isso aqui. O que Deus falou que ia acontecer? Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Mas Satanás disse o quê? Vocês não vão morrer. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então Deus disse, vocês vão morrer. Satanás disse, não, vocês não vão morrer. Porém a alma morre. Porque uma pessoa morre. E aí você tem o texto claro dizer que a partir dali veio a consequência no mundo e a morte passou a todos. Percebe? Foi pregada por Satanás no Éden. E infelizmente hoje tem sido pregado por milhões de pessoas. Até mesmo igrejas evangélicas estão pregando isso. E isso, queridos, é ensinado no Espiritismo. Então não pegue a doutrina do Espiritismo e leva para a igreja. Não faça isso. Vamos entender um pouco mais a respeito do assunto. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 7, 9. Abra sua Bíblia agora no livro de Jó, no capítulo 7, versículo 9. Diz assim,
Assim como uma nuvem é consumida e desaparece, assim aquele que desce à sepultura não volta mais. Queridos, amados amigos e irmãos, olha o que está dizendo o texto bíblico. Jó é muito claro em dizer, assim, olha o que diz o texto lá, como a nuvem é consumida e desaparece, assim é aquele que desce à sepultura, ele nunca mais voltará à vida. Quando que um indivíduo morto voltará à vida? Na volta de Jesus, quando ele promete que vai ressuscitar os mortos em Cristo. É o que diz o texto bíblico. Quando ele voltar, os mortos que morreram em Cristo voltarão à vida. Mas enquanto isso não acontece, o morto não pode voltar à vida. Não antes da volta de Cristo. Isso não acontece. Entendeu aí? Aqui é muito claro. Está muito claro o texto. E olha o versículo 10, continua. Ele não retornará mais à sua casa, nem seu lugar o conhecerá mais. Diz o texto, ele não retornará mais à sua casa. E infelizmente existem pessoas que acreditam que pessoas estão aí, andando em seu quintal, né? Entrando dentro de sua sala, sentado na cozinha da sua casa. Cuidado, querido. Esse é o espírito do mal. É o espírito demoníaco que está aí para tentar fazer com que você acredite que uma alma é imortal, que ela pode voltar à vida. Tome cuidado com isso. Mais um ponto interessante, queridos, para nós entendermos. Será que uma pessoa, quando ela morre, ela vai direto para o céu, para o inferno? Será que ela vai ficar flutuando no espaço? Ou será que ela vai para a sepultura? O que acontece? A pessoa morre e já vai para o céu? A pessoa morre e já vai para o inferno? Será que é isso que a palavra de Deus diz? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Dentro do texto que nós acabamos de ler, é claro que a alma vai para a sepultura. Foram os textos que a gente leu. A alma vai para a sepultura. Caixão, buraco, sepultura. Não tem os mortos conhecimento de coisa nenhuma. Nenhuma. Não tem. Então, dentro desses textos que acabamos de ler, isso deixa evidente, deixa claro. E joga por terra todo esse ensinamento, toda essa doutrina satânica que foi fundada pelo seu fundador Satanás. E que muitas denominações, fundações e associações têm pregado para o mundo. Tá certo? Agora eu quero terminar com um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Quem é o único que é imortal? 1 Timóteo, quero que acompanhe comigo aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 16, vai nos dizer quem é o único que é imortal. Capítulo 6, 16, acompanhe comigo, diz assim, 16. O único que tem a imortalidade e habita na luz da qual ninguém pode se aproximar, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder para sempre. Amém. Eu não preciso nem decifrar para você de quem a Bíblia está falando. De Deus, de Cristo Jesus. O único que é imortal é Deus. Nenhum ser humano é imortal. Antes do pecado entrar no mundo, o ser humano tinha esse privilégio de ser imortal, de viver eternamente. Porém, quando o pecado entrou no mundo, esse privilégio o ser humano deixou de ter. Nós deixamos de ser imortal. Hoje, o ser humano está sujeito à morte. Estamos sujeitos hoje a morrer por acidente, por alguma doença. A morte se tornou uma inimiga na vida do ser humano. Só que essa imortalidade, ela novamente será concedida quando Jesus voltar a essa terra e dar fim ao pecado. Deus vai nos presentear novamente e nós teremos o privilégio de vivermos eternamente. Mas enquanto ainda o pecado existir, nós estamos sujeitos a morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. Mas o meu convite é, tenha esperança, tenha certeza de que mesmo aqueles que dormem na sepultura, um dia despertarão na volta de Cristo. Creia nisso. Creia daqueles que você perdeu, que é um irmão, um ente querido, um amigo. Acredite nisso. Tenha esperança de que na volta de Jesus,
eles poderão retornar à vida novamente. E novamente poderemos nos reunir com os nossos amigos e queridos. Querido, eu quero terminar esse estudo deixando uma mensagem para você. Amigo, não acredite naquilo que as pessoas têm pregado. Sabe, eu sei que às vezes é duro quando nós perdemos um amigo, um ente querido, um familiar. É triste, machuca, dói. Eu sei que é algo muito profundo quando a gente perde alguém. Mas eu quero dizer para você que há uma coisa que Deus nos conforta nesse mundo, que a tua palavra apresenta, é a esperança de que um dia Ele vai voltar. E ao Ele voltar, aqueles que estão hoje na sepultura, descansando, eles retornarão à vida. E olha, eu, no meu coração, eu tenho esperança de rever um amigo querido, que eu gostei muito como um irmão, que infelizmente partiu. Eu não posso julgar que ele foi salvo ou perdido, porque só quem tem esse poder de julgar é o próprio Cristo. Mas eu tenho esperança no meu coração de um dia reencontrá-lo. Mas jamais, se eu visse hoje ele falando comigo, acreditaria, porque a palavra de Deus deixa claro isso. Que Deus abençoe você, meu querido. Que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance o teu coração. E lembre-se, vamos juntos ouvir a voz de Deus. Vamos juntos entender a palavra do Senhor, para que o diabo, com suas mentiras e enganos, não venha nos levar a esse engano. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo estudo.